Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Continuando aqui então com o livro de Mateus, a leitura, né, segundo o meu prisma, segundo a minha experiência, segundo a minha visão. Claro que você, se não concorda com tudo que eu venho comentando com a leitura, não há problema nenhum, eu sou um democrata, certo? Mas eu gostaria que você, se não concorda, não fosse simplesmente ali no chat do vídeo e falasse que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro e que eu sou mentiroso. Explica para mim aonde que eu estou errado. Que se eu estiver errado, eu volto atrás, não há problema nenhum. Eu não tenho compromisso com o erro. Tá certo? Vamos lá, vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Verso 7. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Parar um minutinho aqui no verso 13. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que essa parábola das virgens fazem alguns links, né, com entendimento, que eu particularmente, lendo o capítulo 25 todinho aqui, eu não vejo isso. Primeira link que fazem é com o Espírito Santo, que o azeite significa o Espírito Santo. Eu não vi aqui, né, nesta parábola, um link com o Espírito do Cristo ou com o Espírito do Criador. Eu vi aqui uma parábola dizendo que tem pessoas assim, despercebidas das coisas importantes, não somente com as coisas da vida, mas despercebidas com as coisas do Criador, tá certo? E o segundo ponto aqui é, esse verso 13 aqui, viu, adventistas? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele está fazendo uma parábola da sua segunda vinda, está fazendo uma referência da sua segunda vinda, viu, adventista? Mas, para espanto de vocês, o adventismo diz o seguinte, olha que contrassenso, que, bom, eles acreditam na Trindade, então, para eles, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui ele está dizendo que ele não sabe a hora que há de vir o Filho do Homem, né, o seu retorno. E o adventismo diz o seguinte, que quando Cristo diz assim, que ninguém sabe, nem ele, somente o Pai, é porque aqui, enquanto homem, essas coisas foram vedadas a ele. Não foram reveladas. Mas lá no céu, aí sim, ele já sabia. E através desse seu conhecimento de quando ele iria retornar, aí ele avisou lá os fundadores da igreja adventista, né, do adventismo, e Ellen White, deu o crivo dizendo, 1843. Ah não, deixa eu apagar aqui. O anjo relator errou, é 1844. Ah, também não veio? Pô, esse anjo tá furando, hein? Compreende? Vamos lá, vamos continuar. Verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens, né? E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um, segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2.
Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando, ao 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Eu quero parar um pouquinho nessa parábola dos talentos aqui. Olha, enquanto eu estive dentro do adventismo, essa coisa dessa parábola aí, sabe o que eles põem na cabeça das pessoas, pelo menos na minha época? Que assim, que eu tinha que granjear mais pessoas para trazer aos pés de Cristo. E eu acreditava nisso, dando estudo bíblico, visitando, ou enfim, fazendo todas aquelas coisas que as denominações fazem. Para quê? Para que quando o Cristo retornasse, não fosse tirado de mim o que foi me dado e fosse eu jogado ali onde há pranto e ranger de dentes. Compreende? E aqui o Cristo não está falando absolutamente nada de granjear pessoas para a igreja. De jeito nenhum. Está falando de pegar o meu talento e multiplicá-lo, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu vivo numa época da internet, né? Já vivi em épocas que não tinha internet. Era telefone, era telex, era fax, né? Aí começou a entrar o e-mail e nós estamos aqui falando através do YouTube para o mundo inteiro. Estou multiplicando o que foi me dado para levar pessoas para onde? Para a denominação? Não, amigo, lógico que não. Levar para Cristo, levar para o Criador com o entendimento correto, não o entendimento errado. Tá certo? Vamos lá. E porás, verso 33, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então está dizendo o seguinte, que quando, né, o Filho do Homem retornar e tal, tudo mais, ele vai fazer uma separação. Verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Agora ele vem, porque eu quis amor, eu tive fome e deste-me de comer, ou seja, estava carente e você me amou. Eu tive sede e deste-me de beber, eu estava com necessidade e você me amou. Eu era estrangeiro e você hospedaste-me, ou seja, eu estava a andarilho à rua e você me amou. Eu estava nu e vestiste-me, né? Eu não tinha o que pôr no corpo, vamos falar de uma maneira direta aqui, e você me amou, me dando algo para vestir. Adoeci
e visitaste-me, e fosse me visitar. Adoeci e visitaste-me. Ou seja, estava doente e você foi me amar. Estive na prisão e foste me ver. Eu estive encarcerado, não importa o que eu fiz, mas você foi me amar. Veja que aqui o Cristo não está falando o seguinte: quem é que vai ser colocado do lado direito do Cristo, né? Aqueles que foram para a igreja, aqueles que fizeram teologia, os anciãos de igreja, os membros da escola dominical, da escola sabatina, os membros de coral, né? Quem? Os presbíteros, os apóstolos, hoje, né? Chamados apóstolos hoje, que de apóstolos não tem nada. Então, quem que estará à direita? Essas pessoas religiosas? Não, aquelas que amam o seu semelhante. Aqui, tudo, a relação aqui é tudo de ser humano para ser humano. Porque para fazer com o Pai, né? O que nós podemos fazer para Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Deus é espírito. O que eu posso fazer é o físico com o físico, eu com o semelhante. Está aqui o que eu devo fazer. São essas pessoas que serão colocadas à direita do Cristo. Vamos continuar aqui, verso 37. Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Difícil, né? Difícil de entender a mensagem do Cristo? Toda vez que você ajudou, amou alguém, você está construindo algo para você em relação ao Cristo. Não que a tua salvação seja pelas obras, não. É que aqui o Cristo está dizendo que os que estarão à direita dele são os que amaram o seu semelhante, e não os que são denominacionais, batistas, adventistas, congregacionalistas, luteranos, testemunha de Jeová, católicos. Não é disso que ele está falando. Ele não está falando aqui, olha, toda vez por você ter frequentado o templo, é por isso que você fez a mim. Não, é quando você amou, você fez ao Cristo. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, e tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vististes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então, verso 45. Então ele lhes responderá dizendo: foi quando você tomava o seu banho bonitinho, passava o seu perfume, pegava a sua Bíblia, punha debaixo do braço e ia para o templo. Compreende? Esse pequeno hiato, esse pequeno silêncio é para você refletir. De que maneira você está amando o seu semelhante quando você pega as suas pernas, e vou para o templo? Eu vou para o templo agora, eu vou, lá, 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 lá. Como que você está amando? Você está pegando, quando você chega lá, você pega a mão, enfia no bolso, certo? Você chega lá, pega a mão, enfia no bolso e dá o dízimo, e dá a oferta, é assim que você está amando? Mas não está dizendo, olha, quando você pegou o teu dinheiro e você desse de comer através do teu pastor, da tua denominação, não está escrito isso. Isso é obrigação tua, minha, obrigação no sentido de amar, né? Claro, no sentido da orientação que o Cristo deu aqui. Você consegue compreender? Consegue compreender, meu amigo? Em verdade vos digo, de que quando a um desses pequeninos o não o fizestes,
não fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você consegue compreender, meu amigo, meu irmão, minha irmã? Consegue compreender o problema que é você estar enfornado, enfiado até o pescoço dentro da tua denominação, achando que você está fazendo alguma coisa que agrade os olhos do teu Criador? Não, você não está fazendo isso. Indo para templo, fazendo aqueles rituais diários, semanais, mensais, anuais, ou seja, indo, voltando, enfiando a mão no bolso, colocando na salva lá, você não está agradando o Criador não, meu amigo. Ficou claro aqui para você? Dá um like, se inscreva, aciona o sino, que isso é importante para nós. Até o próximo vídeo.